Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor, que o Senhor continue abençoando não só nessa noite, mas siga na jornada aí de cada um, na necessidade de cada um, estendendo a mão, a bênção do Senhor sobre cada vida, cada família. Para mim é um privilégio muito grande, quero agradecer ao pastor Felipe, ao conselho, pelo convite, especialmente nessa noite. Me encheu os olhos aqui, só de ver essa moçada, o trabalho da SEB, e duas coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro, foi o tempo, né, a idade da SEB. Primeiro que eu tive que me expor ali, né, levantar na mão, ao dizer que eu sou mais velho do que a SEB. Isso foi um constrangimento muito grande. Estou brincando, foi não. Mas assim, de saber que ela é anterior a organização da igreja, né? A SEB tem mais tempo de vida do que a organização, não a igreja em si, mas a organização da Igreja Presbiteriana do Eldorado. Isso diz muito. Isso quer dizer que essa comunidade não ficou esperando grandes organizações para colocar a mão na massa. Não ficou esperando a estrutura ideal, não ficou esperando o reconhecimento da denominação, não. Mal começou a comunidade aqui, já se arregaçou as mangas e já começaram a trabalhar e a servir o Senhor. Isso aí é fenomenal. Isso quer dizer que o serviço ao Senhor está no DNA da igreja. Graças a Deus por isso. E outra coisa que me chamou a atenção foi quando foram chamados à frente as pessoas envolvidas no trabalho. E eu tenho certeza que duas coisas. Primeiro, que nem estavam todos aqui e um ou outro, talvez, constrangido, nem chegou aqui à frente. Mas só o representado aqui já foi uma boa parcela da igreja, o que indica também que não é um trabalho setorizado na igreja, é algo que está no coração da igreja. Graças a Deus por isso, que o Senhor continue abençoando a jornada e, como o presbítero falou aqui, tem vaga, não é? Tem vaga, com certeza. Se você se sentiu desafiado, não pense duas vezes, ao final já venha conversar com a liderança, tenho certeza que seus dons, seus talentos vão ser muito usados nessa jornada e tem gente precisando, com certeza. Queria te convidar a abrir sua Bíblia na primeira carta de João. Vocês já estão aí caminhando e eu quero entrar nessa jornada com os irmãos. 1 de João 3, verso 11, vamos ler até o final do capítulo, verso 24. Diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Deus, nós te agradecemos por tua graça, pela palavra viva, que por si só já é transformadora.
Nós pedimos que o Senhor estenda a tua mão no Santo Espírito para tocar naquelas áreas da nossa vida que o Senhor separou para essa noite tocar, transformar, trazer vida e derramar desse amor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, quando a gente lê essa carta de João, a gente vê como que ela está recheada dessa palavra, amor. Mas a gente também começa a ser cercado por um conceito que tromba um pouquinho com o que a gente está acostumado a ver no dia a dia, na televisão, nas conversas, seja na cozinha, seja no almoço, seja no trabalho, sobre o que é o amor. Amor é tema de filme, amor é tema de novela, amor é tema de bate-papo, amor mexe com a gente, e como mexe? Estou lá com meus meninos entrando na adolescência, eu tenho 2 garotos, e o mais velho já assim, está com 14 anos, então já começa aquela fase assim de começar a olhar para o lado, e já se sentir atraído aqui, atraído ali, e outro dia ele sentou, pai, eu quero conversar, quero bater um papo com você. Eu falei, pronto, lá vem aquelas conversas, né? Eu falei, vamos conversar. E aqui eu posso falar, se eu falar isso lá na 8ª, eu apanho em casa, né? Com toda razão, né? Mas aqui está mais tranquilo. E aí ele falou assim, pai, seguinte, é porque, sabe como é que é, né? Uma menina, assim, lá da UPA, dos adolescentes e tal. Eu falei, já matei, né? Falei, o que foi? Tá doído, não tá? É, pai, tá doído. Tá difícil. Apaixonou. Sabe aquela paixão de adolescente? Né? Mais do que quem levantou a mão aqui, né? Dos 47 para cima, quem já passou um pouquinho ali dos 15, 16, já sabe como é que é isso. Eu tive que explicar para ele, meu filho, uma coisa é amor, outra coisa é paixão. As duas, uma pode se desenvolver na outra, mas não necessariamente acontece. E eu quero te explicar qual que é o significado da palavra paixão. Paixão significa sofrimento. Então, meu cara, você está no sal, você está sofrendo mesmo. e vai, eu não quero te dar boa notícia não, vai sofrer muito ainda. Está só começando, é o princípio das dores. Porque adolescente é assim. Abre uma porta aqui, fecha uma porta ali, por aí vai. E o coração fica ali, né? Igual bolinha de fliperama, né? Bate aqui, bate ali. E termina uma paixão ali, e começa a outra lá, fala, calma. Calma que você vai sobreviver. Mas uns 10, 12, 15 anos você sobrevive a isso. Não, pai, faz isso não. É claro, a gente brincou, a gente riu muito. Ele saiu, eu acho que ele saiu um pouco mais tranquilizado. Mas muitas vezes a gente tem conceitos de amor que não são muito aquilo que realmente Deus separou para nós, quando Ele nos projetou, quando Ele projetou a humanidade. E com a queda o negócio bagunçou. E agora nós estamos cada vez mais carentes desse alinhamento do que é o amor. Eu falo hoje, mas há 2000 anos atrás era assim também, porque João parou para escrever e tanto escreveu sobre o amor, não foi à toa, foi porque lá eles também precisavam realinhar a vida deles com o amor verdadeiro. O que era o amor verdadeiro? E João destila palavras sobre amor nas suas cartas. Quando a gente olha o evangelho escrito por João, também é recheado de palavras de Jesus falando sobre amor. E se a gente não parar para pensar assim, como é que eu preciso alinhar minha vida nisso, a gente vai ficar igual bola de fliperama, batendo, ricocheteando de um lado para o outro, porque a gente não está alinhado naquilo que Deus quer para nós. Esse texto, dentre vários textos dentro da carta, João vai trabalhar essa ideia do amor e falar, olha, vocês querem ser felizes? Porque muitas vezes essa busca, eu quero ser feliz, eu quero alguma coisa que encha o meu coração, eu quero alguma coisa que aqueça o meu coração e a vida está valendo a pena, a vida é boa. Essa busca de algo que, um buraco dentro do nosso coração que a gente sai preenchendo com tudo, se a gente não conhece, é aquele único que realmente preenche. E aí João vai trabalhar
essa ideia de quem é que nos preenche com esse verdadeiro amor. Eu queria, de um modo rápido e sucinto, a gente dar uma caminhada nesse texto, dando uma olhada de o que é que esse amor comunica para a gente. O que eu tenho que alinhar minha vida em relação a esse amor, para eu não pautar o meu amor naquilo que a novela diz, naquilo que os filmes, que as séries do Netflix vão querer dizer, porque né, tem gente que a novela eu não assisto, mas não vai emendando uma série do Netflix na outra, né? Quando não baixa na internet. E a gente substitui uma coisa pela outra, como se uma fosse maligna e a outra fosse boa, mas na verdade a nossa referência é uma só, a palavra de Deus. E é ela que tem que preencher o nosso coração. Nos primeiros versos, João afirma uma coisa que eu queria que você entendesse. Só a vida se há amor. Só a vida verdadeira se há amor verdadeiro. E isso a gente vê nos versos 11 a 15, quando ele diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Por que assassinou? Porque suas obras eram más, as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Não existe vida verdadeira fora do amor de Deus. Qualquer tipo de vida fora do amor de Deus é uma coisa vagante, uma coisa que vagueia pela terra como um zumbi. Não está na moda filme, série de zumbi, né? De Walking Dead da vida? A gente acha que está vivo, a gente mexe, a gente faz barulho, a gente tem fome. Tudo bem que os zumbis comem cérebro, né? Comem outras coisas, né? Mas a gente movimenta, faz sombra, uma hora está aqui, uma hora está ali, mas na verdade falta o essencial dentro de nós. E aí, se a gente não tomar cuidado, o mundo vai cercando a vida da gente. Naqueles dias, João estava passando por tempos difíceis, porque a perseguição cada vez mais aumentava. João foi o único discípulo que não morreu, que a gente diz, de morte matada, ou de morte morrida. Ele morreu de velhice, enquanto todos os outros, quando eu falo de discípulos, os apóstolos, todos os outros apóstolos morreram executados. João não, João sobreviveu e teve uma vida longa. Só que ele também sobreviveu para ver muitas dores. O Império Romano cada vez mais pressionando não só ele, que foi exilado lá na ilha de Patmos, ele tinha um ministério em Éfeso, ele foi levado à ilha de Patmos, depois retorna, escreveu o Apocalipse lá em Patmos, ele experimentou muito da perseguição do Império Romano, mas também viu algumas coisas que ele não gostaria de ver. Por exemplo, algumas pressões iam aumentando, e aí eles pegavam e mandavam prender, descobriam que alguém era da seita dos nazarenos, era um cristão, mandava prender e pegava um pouco mais, talvez, fraco na fé, ou talvez só chegando na comunidade, e debaixo de tortura, debaixo de pressão, fazia ele entregar a todos os outros. E aquilo levantava uma raiva, um ódio dentro da comunidade, e João começa a perceber essa reação ruim das pessoas, e aí a animosidade começa a acontecer. Olha, você é culpado, não, você é culpado, não, a culpa é daquele outro, seu parente que entregou os irmãos lá que foram presos, e aí começa aquela animosidade dentro da igreja. E aí João vai se levantar e vai falar: olha, não cabe o ódio dentro dos nossos corações. Porque quem odeia, o Senhor Jesus já havia alertado isso lá atrás. Quem odeia abriga o assassinato dentro do seu coração, porque quem odeia mata o seu irmão. Ainda que o mate dentro do seu coração. E aí ele começa a trabalhar essa ideia. E eu fiquei pensando assim, puxa vida,
quão atual é essa palavra para nós hoje. Porque nós estamos aí entre 2 turnos de eleição. E como eu tenho visto irmãos se odiando por causa da política que acontece hoje no país. Irmãos que chegam como que vitoriosos, dizendo assim: eu bloqueei o fulano de tal no Facebook. Como se fosse uma coisa bonita. Como se fosse uma vantagem. Eu parei de seguir o Beltrano e agora eu bloqueei fulano. Eu não tenho mais relação na rede social, mas é engraçado, chega na igreja e senta perto. Mas que comunhão é essa que a gente bloqueia na rede social e a gente senta para adorar o mesmo Deus no mesmo culto? E ainda que fosse em outro culto, só de saber que nós estamos aqui adorando e um irmão que nós somos desafeto político está adorando em outra igreja, já deveria nos causar corar de vergonha diante do Senhor. Mas nós levantamos os cavalos de batalha, nos armamos até os dentes e partimos para cima uns dos outros por causa de posicionamento político. Não é assim. Nós sabemos, diz o verso 14, que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Passamos da morte para a vida. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Para João, amar os irmãos não era uma opção. Para João e para a palavra do Senhor, viver em amor uns com os outros não é uma opção. E sabe como é que é fácil medir isso? Uma vez eu estava pensando assim, eu tenho 2 irmãos de sangue, um mais novo e um mais velho. E eu fiquei pensando assim, se o mais novo ou o mais velho, qualquer um dos 2, fizesse uma coisa muito feia, muito errada, um crime, assassinasse alguém a sangue frio, de maldade, eu iria bloqueá-lo no Facebook? Meu irmão, eu iria falar assim, bem feito, vai para a cadeia. Eu iria falar isso? Dificilmente. É claro que tem gente que tem lá, né, suas desavenças com os próprios irmãos de sangue, mas eu, no relacionamento que eu tenho com meus 2 irmãos, relacionamento fantástico, eu os amo demais, eu nunca faria isso. Eu poderia ir lá, dar uma bronca nele, cara, como é que você faz isso? Você é louco, cara. Mas no final eu iria abraçá-lo e dizer assim, cara, você é meu irmão, e nós vamos sair dessa juntos. Nem que eu tenha que vir aqui durante 10, 20 anos na cadeia, mas nós estamos juntos. E você vai aprumar de novo. E eu ia caminhar com ele. Isso falando de irmãos de sangue. E eu me pergunto, e o sangue de Jesus que corre nas nossas veias, e o Espírito de Deus que nos dá elos muito maiores do que o sangue vermelho que corre nas minhas veias? E o Espírito Santo, que é aquele que nos une, que nos faz um em Jesus Cristo, não deveria ter força muito maior do que o sangue que pinga quando eu tenho um corte no braço? O sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer elo. E o Espírito de Deus em nós nos traz unidade maior do que qualquer nascimento da mesma mãe. E nós deveríamos viver esse mesmo amor que eu falei aqui, declarei dos meus 2 irmãos. Nós deveríamos viver esse amor na igreja. É difícil? É. Tem hora que dá vontade de torcer o pescoço? Tem. Cá para nós. Nem pede para levantar a mão, não é? Quem já teve essa vontade, não? De torcer o pescocinho assim do irmão, da irmã? Não. E uma vez perguntaram para a esposa do Billy Graham se depois de tantos anos de casamento, aquele homem de Deus, né? Assim, se não me engano é Ruth, né? Eu acho que era Ruth o nome dela, Ruth Graham, uma coisa assim. Irmã Ruth, você já teve vontade de separar-se do seu marido? Ela falou assim, separar? Não. Matar ele eu já tive vontade.
são emoções naturais de quem convive. Se um casal tem hora que dá vontade, né? Torcer o pescoço. Quanto mais a gente entre irmãos, é natural. É natural. Relacionamento é complicado. Mas nada pode superar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Deus, Ele nos une. E se há vida, só há vida se há amor. Nós precisamos aprender a amar de novo os irmãos e realimentar esse amor. Mas o texto continua. Os versos 16 a 20 falam de outra coisa. Eu disse, só há vida se há amor, mas também só há amor se há prática. Só há amor se há prática. O texto do verso 16 diz assim: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O parâmetro do nosso amor é o amor de Jesus Cristo. O tamanho do nosso amor é o tamanho do amor de Jesus Cristo. E qual foi o amor dele por nós? A ponto de dar a sua vida para nos salvar. E é isso que João está falando, simples, é simples, é simples. Jesus deu a sua vida por nós. O que nós devemos fazer pelos irmãos? Dar a vida pelos irmãos. Hoje, no nosso contexto, esse dar a vida seria abrir um espaço na agenda, né, para participar lá das atividades da SEB, né, ofertar um pouco mais, dedicar, né, os dons espirituais aqui na igreja, alguma coisa para servir os irmãos. É nisso que a gente pensa. Só que lá naquela época o negócio era literal. Dar a vida pelos irmãos era literal. Era chegar na hora do interrogatório diante dos romanos e falar assim: vocês podem fazer o que quiser comigo, até me matar, mas eu não vou trair os meus irmãos. Era dar a vida mesmo. Paulo disse aos romanos, lá no capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós ainda éramos pecadores e Cristo entregou a sua vida. Então ele não ficou esperando a gente ser bonzinho e falar: agora vocês estão legais, agora eu vou entregar minha vida. Não, ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos receber do seu amor. Por isso que ele diz: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E aí ele fala uma coisa: olha, se você vir alguém padecer necessidade e fechar-lhe o coração, o amor de Deus não está em você. E aí a gente tem que buscar um equilíbrio. Por quê? Sempre vai ter alguém com menos e sempre vai ter alguém com mais que a gente. Mas o que João está falando? Ele não está falando de alguém que tem menos. Eu conheço um monte de gente que tem menos recurso do que eu. E eu conheço um monte de gente que tem muito mais recurso do que eu. Mas não é disso que João está falando. João está falando de padecer necessidade. O termo padecer é forte. O termo padecer é quando a gente padece, é um caminho para a morte. Padecer não é deixar de ter uma moto, uma bicicleta, deixar de comer na churrascaria no final de semana. Isso não é padecer. Ninguém padece de não ir na churrascaria. Padecer é quando começa a lhe faltar o básico. Padecer é quando a morte começa a entrar porque está faltando o mínimo de dignidade para a vida. Seja na comida, seja no vestimento, seja onde mora, seja onde está, segurança, essas coisas. E aí a igreja tem que entrar sem fechar o coração. Você está vendo a pessoa padecendo necessidade,
E não fazer nada equivale, segundo João, a fechar o coração. E a relação é clara. Coração fechado não tem como vivenciar o amor de Deus. Um coração fechado pode ter de tudo, menos o amor. Nós somos chamados à prática. Nós somos chamados a fazer, nós somos chamados a dar passos. É isso que Tiago disse. Tiago falou, a fé sem obras é morta. E um dos primeiros versículos que eu me lembro, fui criado em Viçosa, no interior. Um dos primeiros versículos que nós aprendemos ali na escola dominical, ainda juniores, crianças, ainda naquela transição. Eu lembro que eu tinha 9 anos, 10 anos, quando eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana lá em Viçosa. E nós decoramos Efésios 2, 8 e 9. Alguns dos irmãos sabem? Lembram? Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E aí 8 e 9. E eu custei anos a dar um passo a mais e chegar no 10. Porque o 8 e 9 falam muito bem da salvação que é pela graça, mediante a fé, e não por obras. Mas o 10 dá um passo a mais e diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha só que versículo fantástico. É o versículo seguinte. Ele nos salva pela graça, não por obras, mas antes da gente ser salvo, Ele já havia preparado boas obras para que a gente andasse nelas. Ele falou assim, olha, eu estou preparando uma vida para você cheia de boas obras, mas não são as boas obras que vão te colocar aqui. Quem vai te colocar aqui é o meu poder, pela graça, mediante a sua fé. Então, pela fé, entre nesse estilo de vida novo, que é lotado de boas obras. Ao rejeitarmos doutrinas do catolicismo, do espiritismo, que falam nessa purificação através das boas obras, nós muitas vezes jogamos a criança junto com a água da bacia. Nós precisamos resgatar isso, porque só há amor se há prática. Mas o texto continua e fala de um amor que está acima de todas as coisas, porque só há amor se há Jesus Cristo envolvido. Só há vida se há amor, só há amor se há prática e só há amor se há Cristo. Versos 21 a 24, no final desse texto que lemos. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros. Segundo o mandamento que nos ordenou, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aqui há uma conjunção inteira da Trindade em cima de nós. Falando que se a gente quer permanecer no Senhor, nós temos que entender que é Jesus Cristo a porta de entrada. E o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós e a gente permanece, a gente só guarda os seus mandamentos, porque o Espírito permanece em nós, o Espírito que Ele deu a nós. Então, Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo confluindo dentro da nossa vida para que a gente pudesse viver esse amor. Por isso a gente tem que tirar um pouco os olhos do que os programas de TV falam sobre amor, o que os programas de auditório falam sobre amor, e olhar mais o que as Escrituras falam sobre amor. Jesus fala lá em João 13, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei,
que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. No capítulo seguinte dessa primeira carta de João que lemos, verso 9 do capítulo 4, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A origem do amor é Jesus Cristo e o fim do amor é Jesus Cristo. João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A gente tem que entender que este amor não é algo periférico. Viver esse amor é algo central na nossa vida. Se nós estamos vivendo qualquer coisa diferente do amor cristão uns pelos outros, nós estamos vivendo uma outra religião, que não é a religião de Jesus Cristo. Se nós chegamos aqui e cantamos diversos cânticos bonitos como cantamos aqui, mas não temos amor uns pelos outros, nós estamos brincando de religião. Nós não estamos naquilo que o Senhor tem para nós. Por isso que João faz essa ligação direta da falta da prática do amor com a falta de um relacionamento com Deus. Relacionar-se com Deus é viver em amor. E eu acho que Deus separa textos, noites, momentos, para a gente parar para pensar. A gente pode fechar a noite aqui e dizer assim: puxa vida, legal, o amor de Deus é uma bênção, Deus me resgatou, e continuar a nossa vida do mesmo jeito. Mas João, quando escreveu essa carta, ele tinha um objetivo: restaurar o amor no meio da igreja. Eu não acredito que, como Paulo tantas vezes disse, tratou assuntos nas suas cartas, eram assuntos que eram pertinentes àquele momento, àquela igreja. Precisavam ser tratados porque precisavam ser consertados. Eu creio que João tanto fala do amor, não é porque ele acha que a igreja está cheia de amor, é porque ele acha que a igreja precisa viver mais o amor. E eu acredito que é isso que nós precisamos mais e mais, e eu estou falando isso da minha vida, mais e mais. Olhar quem está à volta. Muitas vezes a gente fala: eu não tenho o coração fechado, mas eu tenho os olhos fechados. E o efeito é o mesmo, porque quando eu fecho os meus olhos, eu não vejo aquele que padece necessidade. E a história da igreja diz que João, no finalzinho da sua vida, já de novo na cidade de Éfeso, já com provavelmente mais de 90 anos de idade, que para aquela época era 120 hoje, já sem forças, era levantado por seus discípulos, carregado até a praça, para poder, com a sua pouca força, ainda dizer aquilo que ele tinha aprendido diretamente do Senhor Jesus. E há um historiador que diz que, quando sentavam e falavam assim: João, fala-nos do Senhor, ele dizia: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Como que quem está prestes a se despedir e nas suas últimas palavras não quer perder uma vírgula. Se vocês aprenderem a amar uns aos outros, no poder de Jesus Cristo, vocês estarão no caminho que Ele ensinou. Por isso, nessa noite, eu queria te deixar essa palavra. Meus irmãos, amemos-nos uns aos outros. Mas a questão é, olhe para o lado. Você já viu quem está do seu lado hoje? Talvez seja uma pessoa que precisa de um toque do seu amor. Eu brinco lá na oitava, e eu acho que aqui pode ser o mesmo, porque o estilo é parecido. Eu costumo dizer na oitava: banco macio,
tem telão na frente, mas não é cinema. Já reparou que cinema, dificilmente você escolhe um lugar que está cheio de gente? Quando você vai escolher um lugar de cinema, onde é que você escolhe? Quando está vaziaço, né? E aí vem uma pessoa e senta do seu lado, você fala, não é? Não é assim? Ou sou só eu? Eu quero sentar, ter lugar para pôr os braços, né? Sentar perto de ninguém, não. Quero comer minha pipoca em paz, com quem eu fui no cinema. Ou meus meninos, ou minha esposa, ou todo mundo. E muitas vezes a gente traz isso para ter na igreja. E o pastor pede às vezes para cumprimentar o irmão que está do lado. Graças a Deus, todo mundo, né? Todas as vezes que o pastor levantou, gente pediu para levantar, o pessoal foi, abraçou, glória a Deus. Mas às vezes você está assim, ufa, ainda bem que alguém levantou, né? Que eu não preciso levantar. Né? Ainda bem que alguém foi lá. Você fala assim, ninguém levantou, não vai ter jeito. Tem que ir lá abraçar. A gente ri, mas cá para nós. Isso é a gente, não é não? A gente está cada vez mais fechado na gente mesmo. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é amai-vos uns aos outros. Um abraço é só a meia folha da alface do banquete que vai vir. O resto é naquilo que Deus nos derramou de dons, de recursos, de alegria, de comunhão no Espírito Santo, para a gente poder viver. Eu queria te desafiar. Amem-se uns aos outros, no nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar por isso? Feche seus olhos.